Meus queridos irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Graças a Deus que já tem um bom número de irmãos aqui no templo. E vamos dar início a este culto de ensino da palavra de Deus, em que eu e você tem a oportunidade de ouvir a voz de Deus através dos cânticos, através da palavra de Deus e tudo que fosse ser processado nesta noite. Convido a todos a ficar de pé e vamos fazer uma oração pedindo a bênção de Deus para este lugar. Aliás, o Espírito Santo de Deus já está aqui, viu? Para nos livrar, nos dar paz, nos dar força para nos caminhar a jornada. Irmão Gerry e Adriane vai orar agora em nome de Jesus, dando início a esse culto. Logo após, vamos cantar hinos congregacionais em nome de Jesus. Glória a Jesus. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Quantos estão felizes por estar na casa do Senhor? Coisa linda é nós estarmos na casa de papai, não é? Passamos o dia, mas à noite corremos para cá, para adorar, para aprender com Ele. Ele que é dono de toda a ciência e sabedoria. Senhor, meu Deus, meu Pai, louvado seja o Teu santo nome, Pai. Te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos concede de nós estarmos aqui na Tua casa, para aprender contigo, Pai. É culto de doutrina para que o Senhor venha falar conosco, para que o Senhor venha nos instruir através do Seu servo, através de cada um que há de passar por aqui. Senhor, meu Deus, sabemos que o Senhor já está aqui. Pedimos pela Sua misericórdia, Pai. Vem caminhando com todos aqueles que estão vindo para a Tua casa, com a Tua mão forte e poderosa, trazendo até aqui para nós juntos Te adorar, Senhor, meu Deus, meu Pai. Te agradecemos, Senhor, meu Deus, pelo alimento que o Senhor tem nos dado, dia após dia, pelo fôlego de vida que o Senhor tem nos dado, Pai. Quantos gostariam de estar aqui nesta noite e não pode, mas nós podemos e nós optamos estar aqui, Te cultuando, Te adorando, para a honra e a glória do Teu nome. Pai, Te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus, a igreja diz: glória a Jesus. Muito bem, abra sua harpa, o nosso inário, e vamos cantar com muita alegria o hino de número 225, 225. Para tanto, convido aqui a irmã Maeli para nos ajudar. Irmã Maria José, você pode cantar aqui com a gente aqui? Venha. Irmã Genene. Irmã Léa Rodrigues, por favor. Na batalha contra o mal, ser valente. Segue em marcha triunfal, ser valente. Olha o alvo que é Jesus, que a vitória te conduz. Ó, não deixe tua cruz, ser valente. Seja um vencedor nesta noite. Seja valente contra as hostes infernais. Louvaremos ao Senhor. Sol maior, por favor, meu querido. Na batalha contra o mal, ser valente. Segue em marcha triunfal, ser valente. Olha o alvo que é Jesus, que a vitória te conduz. Oh, não deixe a sua cruz, ser valente. Ser valente, pelejando por Jesus, ser valente.
Quantos podem dar um glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia. Louvaremos ao Senhor também ainda com o número 372. Vencerá. Você é um vencedor. Aliás, São Paulo diz que você é mais do que vencedores em Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E nós cremos nessa palavra que somos um vencedor. Aleluia. Só um maior. Quem possui a Cristo, Nele firme está, achará poder para o mal combater, porque suas promessas ele cumprirá. Quem está em Cristo sempre há de vencer. vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá, 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 sempre vencerá. Pois Jesus que impera, move as forças lá, E quem nele espera sempre vencerá. Em qualquer batalha não desmaiará. no poder das trevas há de triunfar. Deus lhe dará força, nunca falhará, porque Jeová combate em seu lugar. Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá, 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 sempre vencerá. Pois Jesus que impera, novas forças dá, e quem nele espera sempre vencerá. Entre os inimigos, punhal das serás, quem unido a Cristo nunca vacila. Em Jesus firmado, nos despachará, a luz do Evangelho para os libertar. Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá, 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 sempre vencerá. Pois Jesus impera, novas forças dá, e quem nele espera sempre vencerá. Aleluia, glória a Deus. Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá, 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 sempre vencerá. Pois Jesus que impera, novas forças dá, e quem nele espera sempre vencerá. Aleluia. Muito obrigado, Deus abençoe vocês. Diga assim, irmão, eu sou um vencedor. Novamente, eu sou um vencedor. Amém, graças a Deus. Sal da terra, louvando ao Senhor. Pode ser 2 hinos, viu, Rodrigo?
sigo sem medo o meu Senhor, que me encheu do seu amor, sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, pede-me em tudo, meu Jesus. Para o seu reino me conduz pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto o velho eu, lá meu espírito guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, pede-me em tudo, meu Jesus. Quantos podem dar um glória a Deus bem forte? Guia-me sempre, meu Senhor. Aleluia. Meus queridos irmãos, gostaria que todos ficassem de pé. Nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Para tanto, convido aqui o nosso amigo e irmão Francis Van, fazendo a leitura devocional deste culto. Logo após estaremos orando pelas contribuições, pelas ofertas e também pelos enfermos, onde terão a oportunidade, após a oração, o grupo dos novos convertidos, grupo Betel, grupo musical Betel, conjunto Betel. Glória a Jesus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 19. São Mateus, capítulo 6, versículo 19. Nos diz assim a palavra de Deus: Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que os teus olhos, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, não quão grandes são tais trevas. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro,
ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, o que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Amém. Amém. Vamos orar agora. Convido aqui o irmão Hamilton para essa oração. E os auxiliares já se podem se posicionar-se aqui para recolher dízimos e ofertas para manutenção deste trabalho. Irmão Hamilton. Queridos irmãos, eu quero vos saudar com a paz do Senhor. Vamos orar, fechamos os olhos. Supremo e eterno Deus, nosso Pai Celestial, Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por mais uma vez estar nos teus átrios, Senhor, para buscar a tua face, para te adorar, Senhor, na beleza da tua santidade, porque reconhecemos o teu amor, a tua misericórdia, o teu cuidado que o Senhor tem para cada um de nós, Senhor. Pai, nesse momento também queremos agradecer pela leitura da tua palavra, Senhor. A tua palavra que é vida, é pão, Senhor, é alimento para as nossas vidas. Senhor, nos ensina a guardar tesouros no céu, Senhor, porque é o que importa, Senhor, a nossa habitação aqui nessa terra. Pai, queremos te apresentar também, Senhor, todos os enfermos, Senhor, da tua casa, os teus filhos, os teus servos, Senhor, estenda a tua mão, toca, Senhor, na alma, que haja restauração em nossas vidas, Senhor. Pai, também queremos te apresentar, Senhor, todos os dizimistas e ofertantes da tua casa, Senhor, que o Senhor abra uma porta no céu, Senhor, ó Pai, e desça com a bênção especial, que os teus rios, meu Pai, das tuas bênçãos estejam passando sempre nas nossas vidas, Senhor. Queremos te agradecer por tudo, em nome do teu Filho que reina para todo sempre. Amém. Conjunto Betel, por favor, louvando ao nosso Deus com muita alegria. Daqui a poucos instantes vocês estão ouvindo a palavra de Deus vinda do céu para os nossos corações.
até sentir a mão de Cristo. Não sós como era, eu sei. Tocou-me, Jesus, tocou-me. Paz encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Aleluia, glória a Deus. Desde que aceitei a Cristo e senti o seu belo amor, tenho achado paz e vida. Sempre cantarei em seu louvor. Tocou-me, Jesus, tocou-me. Paz encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Tocou-me, Jesus tocou-me. Paz encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Aleluia, glória a Deus. Amém, glória a Jesus. Glória a Deus, aleluia. Quem foi tocado por Jesus aqui? Amém, graças a Deus, que todos nós fomos tocados um dia por Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, agora é com o pastor da igreja. Convido aqui o pastor Eliezer, que tem a responsabilidade de trazer algo da parte de Deus para o meu e o seu coração. Ficamos orando por ele e que certamente Jesus vai falar nesta noite. Quem crê assim? Amada igreja, paz do Senhor, graças a Deus estamos na casa do Senhor mais uma vez para aprendermos mais do Senhor. Queridos, vamos hoje dar prosseguimento à série sobre o reino de Deus, falando sobre alguns princípios. Hoje eu vou trazer 5 princípios do reino de Deus, os quais, se nós cumprirmos esses princípios, tudo marchará bem na nossa vida. São princípios que regem o reino de Deus. Então eu gostaria de começar falando sobre... Vou estar com o controle aqui do... Muito bem. Os princípios concernentes ao reino de Deus. Nessa introdução eu diria o seguinte, que Jesus diz que o reino dos céus, ou o reino dos céus, sofre violência. Ele referia-se como os homens maus atacavam o reino dos céus e como queriam restringi-lo ou manipulá-lo. Ainda hoje estamos enfrentando uma árdua batalha contra as portas do inferno no que tange ao avanço de doutrinas malignas no seio da sociedade, as quais tentam entrar na igreja do Senhor Jesus Cristo,
E como cristãos verdadeiros, que amam ao Senhor, não podemos nos silenciar. É notório como nós vemos no mundo, sempre foi assim e agora ultimamente parece que é mais ainda. Na época de Cristo já era, na época de Paulo já era. Paulo estava muito preocupado com a inclusão das doutrinas de demônios na igreja. E a igreja vem avançando ao longo do tempo e hoje não é diferente. Quanto mais se aproxima a vinda de Jesus, mais também se intensifica essa tentativa do maligno de se meter dentro da igreja, tudo começando pela sociedade, mas nós estamos na sociedade, nós somos parte dessa sociedade, e aí então a cultura externa à igreja vai sempre querer adentrar a igreja, vai sempre querer se misturar com a igreja, e é justamente aí que entra o papel da igreja em não permitir que isso aconteça. Nós vamos avançando aqui no tema e já já eu vou lhe falar sobre esses 5 princípios que nós vamos aplicar na nossa vida para não permitir que isso aconteça. Princípio do reino de Deus. Em primeiro lugar, seria ou é o princípio, de longe eu não estou vendo bem, então se eu não mudar corretamente, me ajuda aí, tá? Muito bem, daqui dá para mim ver porque eu estou com o meu celular sob controle aqui. Muito bem, só quero que esteja de acordo com o que está saindo lá. Então, eu quebrei os óculos e aí eu estou com dificuldade de ver você de longe. Eu vejo um vulto, mas de perto eu vejo muito bem. De perto eu vejo até o dia seguinte. Muito bem, queridos, mas diz a palavra do Senhor. O primeiro princípio é esse: ouça o Espírito Santo. Temos que ouvir o Espírito Santo, ser sensível à voz do Espírito Santo. É Ele que norteia a sua igreja, é Ele que mora em nós, habita em nós e nos diz o que devemos fazer, o que devemos ler, o que devemos ver e como entender aquilo que o mundo está tentando trazer para dentro da igreja, né? Então, diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Então, temos que estar atentos, porque o mesmo Espírito Santo, ele nos manda estar atento, né? Considerando que muitos apostatarão da fé. O que é apostatar da fé? É deixar a fé, é abandonar uma crença que antes você tinha como verdade, e de repente por entender agora que é diferente, aí deixa de crer. Porque alguém disse tal coisa diferente, a pessoa assimila aquilo ali e põe no lugar daquilo que você cria, que você acreditava, um novo conhecimento, uma nova versão. E aí apostata da fé, ou seja, deixa a primeira fé. Então, diz a palavra que nos últimos tempos isso acontecerá e está acontecendo. Inclusive, não somente cristãos que não tem nenhuma função ministerial, mas pastores. Se você observar, pastores que antes, líderes nacionais, líderes mundiais, que estão mudando de concepção, estão mudando da fé. Antes acreditava em Deus, na Bíblia. Você viu aquele que disse que a Bíblia tem que se fazer uma revisão na Bíblia, que agora ela está ultrapassada, tem que ter uma nova visão, um novo olhar, uma nova percepção. Não é por aí. Então, ele apostatou da fé, na verdade. 1 Timóteo 4:1, é esse trecho que eu li agora. Em segundo livro de Timóteo, ou Epístola de Timóteo, capítulo 4, versículo 3, diz: porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina. Esse sofrer a sã doutrina é ouvir, dar crédito. Não é no sentido de sofrimento, mas no sentido de ouvir e dar crédito à sã doutrina. Mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Então a pessoa escolhe a quem vai ouvir, qual igreja ela vai estar, qual líder ele vai seguir no Instagram, não é? Facebook é coisa do passado. E qual líder ele vai ouvir, qual líder ele vai ver a pregação, porque aquela pregação dele bate direitinho com o que ele pensa, não é?
porque está de acordo com as suas concupiscências, com a sua forma de pensar. Alimenta o ego, alimenta a maneira de ver as coisas, de entender as coisas. Não o confronta, não bate de frente, alisa o ego, beleza, excelente. Uma mensagem adocicada, uma mensagem que, sabe, está tudo bem, tudo Brasil, siga, continue como você está, alimenta muitas vezes o erro. Aí, quem gosta de ser confrontado? Ninguém gosta de ser confrontado. E eles, esses falsos líderes, esses que apostatam da fé, sabendo disso, então vem com uma mensagem justamente que alegra, né? Alegra a alma, ajuda e dá uma alisada no ego das pessoas, porque eles sabem que fazendo isso, ele vai ter multidões multidões em torno de si e após si. Segundo princípio é: siga a doutrina de Deus e não as ideologias do mundo. Estamos fartos de tanta ideologia que nós vemos aí ultimamente, né? Através dos meios de comunicação nos chegam e são verdadeiras no sentido de informação, verdadeiras no sentido de que não é fake news, são realmente posicionamentos de homens e de mulheres, não é? Ideologias que não estão de acordo com a a doutrina de Deus, mas que vão de encontro realmente à doutrina de Deus, ideologias que são contrárias, e tentando dar uma versãozinha parecida com a palavra, né? E às vezes não choca tanto, não impacta tanto, para justamente poder entrar na igreja. Mas aí temos que estar atentos para cada uma delas, e para cada uma delas dizer: não, aqui você não entra. Amém? Porque senão, irmão, nós vamos assimilando, sabe? Assimilando. Essas ideologias vêm assim mascaradas, muitas vezes, faz igual o camaleão. O camaleão, ele tem aquela capacidade, é dada por Deus, pela natureza, por Deus, né? De se misturar com a árvore aonde ele está. E ali ele vai se misturando. Se é um tronco, o couro dele fica parecido com o tronco. Se é verde, ele se transforma em verde, para justamente passar incólume, desapercebido. Mas aqueles que têm o discernimento e são guiados pelo Espírito Santo de Deus, ele dá crédito não a isso, mas dá crédito à doutrina de Deus, e não à ideologia do mundo. Então vamos avançar. A doutrina de Deus e as ideologias do mundo. Um mundo que jaz no maligno. A palavra diz que o mundo jaz no maligno. O mundo está morto lá no maligno. Após minguarem as águas do dilúvio, trazendo à memória a questão do dilúvio, né? Agora, após minguarem as águas do dilúvio, os filhos de Noé emigraram para povoar a terra, conforme Gênesis 10, do 1 até o 32, que eu não vou ler por questão de tempo. E com o passar dos séculos, nos mais distintos lugares, os seus descendentes, em sua maioria, continuam a seguir ideologias humanas ou diabólicas. Então, os descendentes de Noé vêm ao longo do tempo, não é? As nações, as pessoas que não conhecem a Cristo, que não teve um encontro pessoal com o Senhor, continuam a crer e a praticar as ideologias humanistas ou diabólicas. Então, milênios após o Espírito Santo nos informou contundentemente: o mundo que jaz no maligno, isso está escrito em 1 João 5, 19. Assim percebe-se que o grande desafio da igreja em comunicar aos perdidos as verdades eternas, a sã doutrina, a cosmovisão do Evangelho genuinamente cristão, a ideia de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então cabe à igreja justamente pregar a cosmovisão do Evangelho e não a cosmovisão do mundo. Dentro desse mesmo princípio de siga a doutrina de Deus e não as ideologias do mundo, nós dizemos o seguinte, só para vocês acompanharem também. Então, a igreja de Cristo não pode ser passiva, não podemos estar passivamente enquanto o mundo avança nessas ideologias, a igreja passiva,
omissa, muitas vezes. Não vamos falar desse tópico, não vamos falar desse assunto. Não, precisamos nos posicionar. Então não podemos ser nem omissa, nem passiva, nem também corrupta. Nós não podemos nos corromper com o mundo. Não podemos ser complacentes, não podemos ser cúmplices com o mundo, diante de um cenário da sociedade na qual a igreja está inserida. Então nós estamos dentro de um contexto, nós estamos dentro de uma sociedade. A sociedade está pregando alguma coisa aqui e eu estou omisso, eu estou calado como igreja, não toco no assunto, não falo disso, é um tema proibido, não falamos. Não, nós precisamos falar sim e nos posicionarmos contrariamente àquilo que contraria a palavra do Senhor. Se tiver de acordo com a palavra, tudo bem, mas se não tiver de acordo com a palavra, eu não vou compactuar com isso daí. Muito bem, então vamos lá. Diante do cenário na qual estamos vivendo, né? Temos nós como igreja, nós temos o evangelho libertador. Nós pregamos a mensagem do evangelho. O que é que diz a palavra? Né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então rejeitemos as obras das trevas e anunciemos-lhes a palavra de Deus. Está dentro da palavra? Eu creio, prego a palavra. Está fora da palavra? Vou rejeitar, em nome de Jesus. E vamos nos posicionar tranquilamente, com muita serenidade, com muita paz, mas nos posicionando contrário a toda ideologia contrária à palavra do Senhor. Diz a palavra do Senhor em Filipenses 2,15: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, imaculados, no meio de uma geração corrupta e perversa, entre a qual resplandeceis como luminares no mundo. Então a igreja do Senhor tem que resplandecer como luminar no mundo, como luz, como farol, iluminando, e não ser iluminada, não ser, em vez de ela pregar a verdade, agora assimilar o erro. Não, de maneira nenhuma. Nós temos que identificar os erros do mundo e protestarmos mesmo, sabe, querido? Daí vem a palavra protestante. Você não é simplesmente, nem eu, simplesmente um cristão. Não, um cristão, qualquer um diz que é cristão. Se você perguntar a qualquer religião dessas aí, vai dizer que é cristã. Mas nós somos, além de cristãos, nós somos protestantes. Por quê? Porque protestamos mesmo. Está errado, temos que protestar contra as ideologias do mundo. Então não podemos ficar omissos, calados, tolerar, de maneira nenhuma. Muitos preferem tolerar para quê? Para manter um público, para manter uma igreja, quantidade de gente. De maneira nenhuma. Temos que falar a verdade. Diz a palavra, prega, insta, a tempo e fora de tempo. Pregue a palavra. Quer ouçam, quer deixe de ouvir. Tem que pregar. Compete-me a mim como pastor, como líder, professores de escola dominical, líderes de departamento. Inste, pregue a palavra, com toda veemência, com toda moderação, claro, com toda longanimidade, mas muito certo do que estamos fazendo, do que cremos, não fugir do que a palavra nos diz. Então, a doutrina de Deus, estamos falando sobre a questão da doutrina de Deus e as ideologias do mundo. Há uma guerra ideológica, um problema tanto antigo quanto dramático. Então, o povo de Israel, desde muito cedo, foi instado por Deus a não seguir a ideologia dos povos pagãos. Sempre Deus bateu nessa tecla, não se misture, não se misture. Não casamento, por exemplo, é daí que vem o judeu, o hebreu, sempre prezava por isso. Não casar com os povos por onde eles iam passando. Eles estavam na trajetória para Canaã, saindo do Egito, e o Senhor batia sempre na tecla, não se misture, não se misture, não case com ninguém que não seja da sua linhagem. Quando ele fala de casamento, é questão de companhia, é questão dos deuses, da idolatria, uma série de coisas. A maior desgraça de Salomão, como rei, sendo ele judeu, sendo ele hebreu no caso, foi quando ele começou a se misturar com as culturas dos povos pelos quais ele ia, ali da sua época. E o povo de Deus também. A maior desgraça do judeu foi essa. Um dos motivos pelos quais, inclusive, foi bater no cativeiro em Babilônia, foi porque se misturou com essa ideologia
dos povos pagãos vizinhos a ele, começavam a assimilar, tendo eles um estatuto, tendo eles uma palavra de Deus, mas preferiram se misturar. Portanto, o povo de Deus aqui presente e os que me escutam pela internet, se você é povo de Deus, não se misture com o mundo. Nós não temos nada a ver com o mundo. Nós temos que andar na contramão do mundo. Nós temos que andar confrontando mesmo com o mundo. Se eu for falar, se eu for me posicionar, eu vou sofrer, vão me excluir, vão me fazer sofrer. Que lhe fala um aqui, eu aqui presente, falando-lhe, tive muitos motivos, sabe, irmão, para ficar calado na empresa em que trabalhava, mas com muita moderação, com muita prudência, procurando sempre falar prudentemente, mas me posicionava. Petrobras, colegas ásperos muitas vezes. Teve um que disse assim, olha só, um colega que tinha saído do militarismo e da polícia, conhecia o que era armamento pesado, e ele, contrário aos pastores, ele disse assim, Edir Macedo, R.R. Soares, e começou a citar outros pastores, que ele sabia o que era pastor, ele já tinha, depois de me assediado moralmente no trabalho várias vezes, e eu calado e tentando, sabe, contornar pela melhor maneira possível, fiquei calado, e aí naquele dia ele estava demais, e ele disse, eu pego esses pastores tudinho, ora, ele conhecendo o que é um fuzil, e o que é armamento, eu boto no paredão e eu fuzilo tudinho. Por quê? Por causa da fé, por causa do evangelho, por causa dos nossos posicionamentos. Não me intimidei. Sabe o que eu fiz? Chamei o chefe e disse, chefe, o senhor precisa tomar uma decisão de chamá-lo a atenção por isso, porque se o senhor não fizer, eu vou chamar a auditoria, eu vou entrar em contato com a auditoria, vou subir de nível e a gente vai ter que resolver essa questão do fuzilamento. Sofrer por amor a Cristo, eu sofro, que for necessário. Agora, ser fuzilado de graça, não vou ser não. Aí, o chefe chamou ele, se tremeu todinho na sala fria do chefe. Você sabe o que é a sala fria? É a sala do chefe. A gente chamava sala fria. Naquela ocasião em que o empregado senta de frente a frente com o chefe para prestar contas. E ele foi prestar conta das palavras que ele tinha dito ao evangélico, ao pastor. Ele sabia que o colega dele era pastor. E ali então ele disse, não, desculpa, só faltou chorar. Tremeu todo, ficou pálido e pediu perdão. Digo, tá bom, está perdoado, vai em paz e não peques mais para que não te suceda coisa pior. Então nós temos que nos posicionar, sabe, irmãos? Nós não podemos ser tolinhos, menininhos, menininhas, porque somos cristãos e temos que engolir tudo, de maneira nenhuma. E sobretudo quando é uma ideologia contrária à doutrina de Deus. Então o povo de Israel se misturava. Se misturava. Moisés, Josué, os grandes líderes responsáveis pela criação da nação israelita, bradavam que estavam postos diante dos descendentes de Abraão, não é? E eles bradavam e orientavam e diziam, não se misturem. A consequência de escolhas erradas foi sintetizada por Jesus Cristo no âmbito da religiosidade judaica de forma contundente. Então, temos que tomar decisões precisas e contrárias à ideologia. Diz a palavra do Senhor, mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que não são preceitos, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, dos homens. Então, não podemos assimilar e depois ainda pregar a doutrina dos homens, mas temos que pregar a doutrina de Deus, fazer referência sempre à palavra do Senhor. Ou seja, os judeus somente criam em Javé, o único Deus verdadeiro, acreditavam na inspiração da Torá e dos profetas, e até procuravam guardar os mandamentos. Mas o Senhor explicou que, como as ideologias absorvidas pelos religiosos judeus eram humanas, a adoração deles não era recebida por Deus, então, pelo céu. Então, isso é interessante, né? A nossa adoração, ela é recebida por Deus quando nós estamos de acordo com a palavra. Se absorvemos a ideologia mundana e queremos adorar o Senhor, é um contrassenso, é um paradoxo. Não podemos. Deus não vai receber a nossa adoração. Jesus disse, os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E a verdade não vai se misturar com a ideologia do mundo. O mundo fique lá com a sua ideologia e nós ficamos com a doutrina de Deus. Muito bem, vamos adiantando então. Terceiro princípio.
Faça escolhas certas. Se não for possível, opte pela mais plausível. O que é que eu quero dizer com isso, queridos? Muito bem. Diz a palavra do Senhor: conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente. Assim porque você é morno, não é frio, nem quente. Estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Então precisamos fazer a escolha. Temos que escolher. Tem horas que precisamos nos posicionar e escolher. Não podemos ficar em cima do muro. Não podemos ficar neutro. Ou é de Deus ou não é. Porque quando ficamos em cima do muro, aí somos tidos como mornos. E o Senhor nos vomita. O Senhor nos expele, né? Isso está escrito em Apocalipse 3:15. Então temos que nos posicionar com relação ao mundo e o que o mundo preconiza. Quando eu cheguei, por exemplo, eu passei no curso de engenharia mecânica, não cheguei a concluir, mas entrei na universidade por questão da Petrobras e até da família também, para dar atenção, eu preferi não continuar. Mas assim que eu cheguei, coloquei logo a minha Bíblia em cima da mesa. Coloquei logo em cima da carteira, da mesa, né, de estudante. E me posicionei logo. O professor de sociologia veio com a história de ateísmo. Não, porque Marx, ateísmo, Deus não existe. Eu digo, alto lá, eu creio que Deus existe. Ele disse, você é evangélico? Eu disse, sou. E a partir dali começou a perseguição. Eu terminei passando na disciplina dele, porque eu estudei bastante. Mas tive que me posicionar logo no início, né, irmãos? Agora, há aqueles que preferem ficar calado, o agente 007 do Senhor. Fica ali caladinho, sou evangélico. Não, você é evangélico? Não, eu assisto à igreja lá em Candelária, onde tem um pastor chamado Eliezer. Você não assiste à igreja em Candelária, que tem um pastor chamado Eliezer. Você é crente e protestante, proteste. Se posicione e diga, eu sou crente. Aleluia. Porque se nós não nos posicionarmos, irmãos, seremos mornos. Temos que não somente dizer que somos e protestar que somos, mas temos que agir como tais. Agir como crente, pensar como crente e assimilar as coisas como crente também. Então devemos para isso fazer a escolha certa. Fazer escolhas pode ser libertador. A escolha certa nos liberta. Eu coloquei o seguinte pensamento: dar-se conta de que estamos o tempo todo realizando escolhas pode ser angustiante. Todo dia você toma escolha. Você precisa escolher entre acordar ou ficar na cama. Se levantar, já começa por aí, né? Entre orar cedo ou não orar. Você vai comer o quê? Aí você toma a decisão de comer ou pão, café com pão, manteiga, queijo, alguma coisa, ou você prepara outra comida para você, mas você toma uma decisão. Então é um dia todo tomando decisões. Todo tempo você está tomando decisão. Chegar aqui hoje foi uma decisão sua. O Espírito Santo lhe tocou e você disse, eu vou. Se você quisesse ficar em casa, você faria igual os outros que não vieram, ficaria em casa, ok? Então, isso é angustiante para a gente, mas tomar decisão é libertador. Angustiante porque nos damos conta de que estamos onde nos colocamos por meio das escolhas que fizemos até este momento. É isso que eu estou dizendo, você está aqui porque tomou a decisão de estar aqui. Agora, portanto, sendo responsável por nossas experiências, é libertador porque é necessário entender que escolhemos o que entendemos como melhor opção em determinado momento da nossa vida. Ao pensar que viria para cá, você pensou assim, Sal da Terra vai cantar hoje, eu vou tomar uma decisão, fico em casa, vou para tal lugar, vou para o shopping, vou atender um convite ou vou cantar. Aí você disse, não, eu tenho uma responsabilidade na igreja, eu vou cantar. Aí tomou a decisão. Então você está aqui hoje, fruto da decisão que tomou. Isso foi libertador para você. Estar hoje aqui, dá aquele alívio. Ah, que bom, consegui chegar, não é? Cantei, adorei ao Senhor. Isso te liberta. De igual maneira, nós que estamos aqui. Então, tomar a decisão certa é libertador. A decisão que mais lhe convém dentro daquilo que você crê. Você cria que se chegasse aqui, seria abençoado, porque iria louvar o Senhor e glorificar o Senhor, e isso é libertador para a gente. Quem se sente libertador aqui? Liberto quer dizer liberto. Estamos aqui libertos, porque entendemos que é o melhor lugar, hoje é o melhor lugar para se estar, é a casa do Senhor. E você optou pelo certo. Olha o que diz aqui o chileno, né?
Pablo Neruda, poeta, ele diz: você é livre para fazer as suas escolhas, mas é prisioneiro das suas consequências. Então, toma-se uma decisão. A decisão que você tomar, você é livre. A Bíblia diz que nós somos livres, nós temos o livre arbítrio para tomar a decisão que melhor nos convém diante de qualquer situação. Agora, arquemos com as nossas consequências. Você tem dinheiro para fazer uma linda viagem ou fazer uma reforma na sua casa? Aí você opta. Você vai para os Estados Unidos, gasta tudo que tem, quando voltar a casa está feita de pedaço. Aí você vai morar naquela casa. A decisão é sua, não é? E quantas e outras decisões, né? Às vezes a pessoa sabe que o casamento não está marchando, o noivado, o namoro, vamos falar do namoro. O namoro está marchando para o abismo. Não dá certo, não dá certo, não dá certo. Uma coisa, outra. Aí a pessoa opta e o pai diz: não case. A mãe diz: não case. Todo mundo diz: não case, que não dá certo, esse rapaz não presta. Aí a pessoa vai, casa. Aí depois vêm as consequências. Então, a decisão, o pai deixou casar, a mãe deixou casar, casou-se, mas tudo começou já no casamento, muitas vezes. Eu casei um jovem uma vez, meu Deus do céu, ele brigou na hora que a noiva atrasou. A mãe dizia: não case, o pai dizia: não case. A menina botou na cabeça que tinha que casar. Isso não foi aqui não, viu, irmãos? E ela casou. Mesmo assim ela casou. No dia do casamento ela atrasou. Para que atrasou? Ele deu um esporro nela. Ele chamou ela a atenção na hora do casamento. Eu vi ele fazer isso. Mas ela sabia que isso estava para acontecer. E aquele casamento não durou muito, terminou se separando. Por isso digo, como disse Pablo Neruda, o chileno aí, poeta: você é livre para fazer as suas escolhas, mas é prisioneiro das suas consequências. Quer sejam positivas, quer sejam negativas também. Há consequências positivas. Nós tomamos uma decisão um dia, aceitar Jesus como Salvador. E hoje nós somos prisioneiros dessa decisão. E glória a Deus por isso, não é? Eu me sinto prisioneiro a Cristo. Paulo se sentia também. Eu, Paulo, prisioneiro de Cristo. Olha que coisa linda. Você e eu, nós somos prisioneiros. Agora tem uma coisa: somos escravos, prisioneiros da orelha furada, né? Porque nós resolvemos ficar com o Senhor. Ele nos dá liberdade. Você o aceita como Salvador e você se sente prisioneiro dele, e ele te diz: você não quer ir? Aí você diz: não, Senhor, eu quero ficar aqui sendo escravo teu, sendo servo teu. Aleluia. E somos, como diz o pastor Clauber, alegres carregadores de cruzes. Nossas consequências são positivas. Agora, nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Às vezes toma-se uma decisão e as consequências são catastróficas, né? Catástrofe. Vem de catástrofe, catastrófica. Muito bem. Terceiro princípio: faça as escolhas certas. Estamos falando disso. A escolha certa, e se for possível, opte pela mais plausível. O que é que eu quero dizer com isso? Nem sempre eu tenho duas opções que são as melhores. Nem sempre. Eu tenho uma ruim e tenho uma menos ruim. O que é que eu vou optar? Nem sempre eu concordo com as duas, mas eu posso optar pela menos danosa, pela mais plausível, pela mais factível, por aquilo que vai me beneficiar. A Bíblia fala disso daí. Eu quero falar para vocês sobre esse episódio que aconteceu lá em 2 Reis, capítulo 7, versículo 3 até o 5. Para não ler muito, eu gostaria de comentar o seguinte episódio. A cidade de Samaria estava sitiada, ok? Sitiada, e o exército sírio estava à porta da cidade. Armou as suas tendas na porta da cidade. Digamos que nós aqui sejamos a cidade, e a partir daquela porta ali, lá na praça, estava o exército sírio, com as suas cabanas, com tudo que ele pudesse ter ali para sitiar a cidade. Alguém que saísse seria morto pelo exército sírio. E no que estava sitiada, faltou alimento, porque nem entrava comida, nem saía nada, não saía ninguém, não tinha carregamento de alimento, não tinha nada. O que tivesse dentro da cidade, eles iriam sobreviver com aquilo ali, ok? Muito bem. Primeiro dia, beleza, tem feijão? Tem trigo? Tem, vamos comer pão. Já racionado, mas ia comendo. Mas de onde você tira e não coloca, o que acontece? Diga comigo: se acaba.
Isso é um princípio de economia, né? Vocês que entendem de economia. De onde você tira e não coloca mais, vai se acabar. Chega um dia que se acaba. Muito bem. Estava já escasseando tudo e tinha 4 leprosos da cidade depois do muro, porque os leprosos não podiam estar, para não contaminar o povo hebreu. Então tinha que ficar do outro lado. Ora, olha a situação deles, não podia entrar e não podia comer, não podia se alimentar, não podia tomar água. E eles ficaram pensando, meu Deus, o que é que eu faço? Tenho que tomar uma decisão, temos que tomar uma decisão. Por outro lado, mais na frente estava o exército sírio com seu acampamento. E aí um deles teve uma feliz ideia, disse assim, sim, e dentro da cidade, eles não podiam sair e queriam sair para guerrear, mas dizendo, como é que eu vou guerrear com fome? Tinha que sair, o povo de Israel. Muito bem, não saíram. E a situação, agora quero que você foque comigo nos quatro homens leprosos. Estavam à porta da cidade, Rodrigo, com fome, sede, fome, e ficaram pensando aqui com eles. E um deles, certamente o líder, disse assim, se nós temos que fazer alguma coisa, vamos optar aqui. Quais são as opções que nós temos? Se entrarmos dentro de Samaria, dermos um jeito de entrar, vamos morrer de fome porque lá não tem comida. Então vamos morrer. Se formos para o exército, para o arraial do exército da Síria, tem 2 opções. Se deixarem a gente viver, comeremos do que eles nos der. E se nos matarem, a morte já é garantida. Porque morreria dentro de Samaria, já estava garantido. Se fosse para lá, então eles tinham uma opção. Qual era a opção? Ir para o exército da Síria, tentar negociar alguma comida, tentar conquistar o coração de alguém e dizer, olha, eu estou com fome, não me deixa morrer e tal. Então eles optaram, não foram para Samaria, foram para o exército, para o arraial do exército da Síria. Quando chegou lá, diz a palavra de Deus que quando chegou lá, eles procuraram as pessoas e não encontraram. Não tinha nenhum homem dentro do arraial da Síria. Então eles entraram e comeram até dizer basta. E mais, pegaram o ouro, pegaram a prata, pegaram tudo, esconderam. E um deles disse assim, olha, agora não é lícito a gente estar aqui comendo do bom e do melhor do exército da Síria, guardando o ouro, guardando a prata. Temos que entrar em Samaria agora e dizer para o povo lá, olha, vamos comigo aqui que eu encontrei tesouro. O exército sírio abandonou as suas cabanas, as suas tendas e foram embora. Ora, quando chegou essa notícia para o exército, para a cidade de Samaria, ficaram temerosos. O rei de Samaria mandou alguém procurar saber se realmente procedia, mandou uma comitiva para saber se encontrava o exército da Síria no caminho, encontrou o quê? Resto de roupa. Ora, Deus mandou uma visão, mandou um barulho, um ruído tal, que eles entenderam que o rei de Samaria tinha alugado um exército, vários exércitos contra eles. Com medo de morrer, abandonaram o seu arraial e foram embora. Daí então, por isso que não tinha ninguém lá dentro. Agora, voltando à história da questão da opção, não é? Eu achei interessante e trouxe para vocês esse exemplo, a questão da opção. Faça a escolha certa e se não for possível, opte pela mais plausível. A mais plausível para eles no dia foi o quê? O exército da Síria. Correu o risco de morrer? Correu, mas tomou a decisão. Tome a decisão, não fique em cima do muro, sabe? Opte pela palavra do Senhor, o que diz a palavra do Senhor. E aí eu garanto que você não vai morrer. Com certeza você não vai morrer, porque você optou pela palavra do Senhor. Dentro ainda desse princípio, né? Que é, escolha a coisa certa, diz a palavra assim, então disseram uns aos outros, não estamos agindo certo, este é um dia de boas notícias, e não podemos ficar calados, se esperamos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Aqui eu paro só rapidinho, explicando a questão de não ficar calado. Mais uma vez, já falei sobre isso. É não ficarmos calados diante de tanta coisa que assedia a igreja. A ideologia do mundo tentando entrar e nós calados aqui. Não, estamos tranquilos aqui, beleza? Não, vamos fazer igual aos leprosos e vamos contar, né? Vamos falar.
Os céus e a terra tomo, diz a palavra do Senhor, quanto à questão do posicionamento cristão. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Queridos, tem decisões que nós tomamos, que ela leva a consequência, não somente para nós, mas também para a nossa casa, para a nossa família. E a palavra nos diz o quê? Que devemos escolher a vida, para que vivas tu e a tua descendência. É importante também perceber isso daí. Qual é o quarto princípio, pastor? São 5, estou já terminando, tá? Não vou demorar muito. Descarte a ideologia do mundo e creia na doutrina de Deus. Esse é o quarto princípio. Falando um pouco sobre ele, nós diremos o seguinte: a ideologia do mundo, ela tem muito a ver com o humanismo religioso. O humanismo é diabólico. O humanismo é a ideologia que coloca o homem como centro de todas as coisas, com o objetivo de usurpar o primeiro lugar de Deus. Então, o humanismo tenta tomar o lugar de Deus. Então, temos que rejeitar o humanismo. Assim, todo e qualquer raciocínio que exalte, prestigie ou defenda o direito da criatura em detrimento da vontade de Cristo, do Criador, apresenta-se como diabólico. Está muito em moda hoje, né? A criatura tendo 1001 direitos. Aí o direito do homem vai contra o direito de Deus. Aí não, de maneira nenhuma. Temos que ficar com o que Deus diz, com o que a palavra diz, com o que a doutrina de Deus diz, e não aceitar o que o humanismo diz. Descarte a ideologia do mundo, continuando, e creia na doutrina de Deus. Jesus enfrentou o humanismo de Pedro, expulsando a Satanás para desfazer a confusão conceitual que o líder dos discípulos absolvera. E Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, né? O humanismo aí, ó, o homem no centro, né? Tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Assim, infelizmente, nos dias atuais, muitos líderes cristãos, imbuídos de um sentimento humano, estão entregando os seus rebanhos, inocentemente, talvez, de mão beijada, para lobos devoradores. O bom pastor, porém, leva seu rebanho a lugares seguros. Vamos avançar. A doutrina de Deus e as ideologias do mundo. Enquanto que o humanismo, ele preconiza que o homem está no centro, em primeiro lugar, nós, como cristãos e assembleanos, nós cremos o seguinte: eu tirei aqui da parte do credo, em relação ao que se pensa sobre Deus. Nós cremos em um só Deus, eternamente subsistente em 3 pessoas, distintas, que, embora distintas, são iguais em poder, glória e majestade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, Criador do universo, de todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, e de maneira especial, os seres humanos, por um ato sobrenatural imediato, e não por um processo evolutivo. Então é isso que nós cremos, enquanto que o humanismo, ele é o seguinte: são as crenças de que Deus deveria ser o centro do universo, transformaram-se na aceitação de que o ser humano é o foco de interesse de todos. Lê do engano. Deus é o centro de tudo. Então, se alguém quiser colocar a criatura no lugar de Deus, não aceite, isso faz parte do humanismo. Deus tem que estar no seu lugar. Quinto e último princípio, para finalizar, nós vemos o seguinte: haja sempre com conhecimento e discernimento espiritual, porque vão surgir, está surgindo e não vai parar de surgir, os falsos ensinadores, falsos profetas, né? Falsos mestres, que muitas vezes se revestem até de anjos de luz. Para quê? Para tragar os próprios da própria igreja, não é? Mudando, mas muito sutilmente, a sutileza.
vestidos em pele de ovelha, mas são lobos devoradores. E aí temos que estar muito atentos a isso daí. Vamos ficar muito atentos, tá? Então, haja sempre com conhecimento e discernimento, lendo a palavra do Senhor, conhecendo a palavra do Senhor. A Bíblia diz o seguinte: o meu povo está sendo destruído porque faltou-lhes ou lhe falta o conhecimento. Como vamos conhecer se não conhecemos a palavra? Temos que conhecer a palavra do Senhor. Portanto, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Então, para não ser rejeitado por Deus, temos que comer a palavra, temos que meditar na palavra. Jesus Cristo combateu muito essa falta de conhecimento da palavra do Senhor, não é? E nós não podemos ser diferentes, temos que entender que só vamos estar livres das ideologias do mundo com o conhecimento da palavra do Senhor. Então temos que agir com conhecimento e o discernimento também. Como saber se uma doutrina ou uma ideologia é de Deus, do diabo ou do ser humano? Ela pode ser das três formas, né? De Deus, do diabo ou até do ser humano também. Então, como conhecer? Primeiro, conhecendo as Escrituras. Jesus Cristo disse, respondendo, disse-lhes: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Mateus 22, 29. Outro ponto importante para você discernir uma doutrina errada, não é? Da doutrina de Deus, ou uma ideologia errônea da doutrina de Deus, é pelos frutos. Quais são os frutos? Pelos frutos os conhecereis. Conhece-se porventura uvas, colhem-se porventura uva dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Maneira nenhuma. A parreira dá uva, o espinheiro dá espinho. Aí você olha o fruto qual é, e daí você vai ver. Uma mangueira tem que dar manga, não pode dar limão. Se der limão, você já sabe que é uma falsa mangueira. Então as pessoas também são assim. Quais são os frutos dela? Qual é a linha de pensamento dela? Está dizendo uma coisa, está falando uma coisa, mas veja os frutos. Quais são os frutos dela? Bate com o que ela está dizendo, não é? Se não bater, então paciência. Então pelo fruto a gente vai conhecer se é verdade ou não. Aí é um grande parâmetro para você analisar se certa ideologia é certa de acordo com a palavra ou não. Está dizendo uma coisa, aí você vai e mede pela palavra, o fruto dela. Está de acordo com a palavra? Está não, então rejeite. Então, C, como discernir, como comparar se uma doutrina é legítima ou não? Conferindo com o Evangelho de Jesus Cristo. Assim, diz a palavra, assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém anunciar outro Evangelho, além do que já recebeste, seja amaldiçoado, seja anátema. Então qualquer evangelho que vier contrário à palavra do Senhor, ao evangelho pregado por Jesus Cristo e pelos apóstolos, pela doutrina dos apóstolos, seja considerado anátema. Rejeitemos, porque não está de acordo com o padrão. Então ele é o padrão, o evangelho de Jesus Cristo é o padrão aferidor das ideologias. Se você quiser saber se está certo, então faça aí uma comparação com a palavra do Senhor. Vamos mais um slide e vamos terminar. Então, um resumo daquilo que eu já falei até agora é o seguinte: primeiro princípio, estão lembrados? Ouça o Espírito Santo. Vamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo. Depois, segundo princípio, siga a doutrina de Deus e não as ideologias do mundo. Terceiro princípio, faça as escolhas certas. Se não for possível, opte pela mais plausível. Quarto princípio, a auxiliadora, quando foi casar, tinha várias opções. Ela foi pela mais plausível. Hein, auxiliadora? Foi isso? Lhe deixei em maus lençóis agora, né? Você tinha várias opções para casar. Cadê ela? Saiu. Se ela souber que eu usei ela como exemplo, vai dar problema. Então, queridos, faça a escolha certa. Se não for possível, opte pela mais plausível, a mais factível. Nem sempre a gente tem duas muito legais. Muito bem. Quarto princípio.
Já está ali, o quinto. O quarto princípio é: descarte a ideologia do mundo e creia na doutrina de Deus. E por último, haja sempre com conhecimento e discernimento espiritual. Precisamos ter muito discernimento espiritual nos últimos tempos, queridos. Queridos, só para finalizar, então, contando um exemplo dessa questão de haja sempre com conhecimento e discernimento espiritual. Eu estava uma vez na missão e lá apareciam muitas pessoas endemoniadas para a gente orar e o Senhor libertar. Orávamos, repreendíamos, e apareceu uma adolescente endemoniada e nos deu muito trabalho, demorou muito a sair. E por último, a pessoa já estava cansada. Eu também confesso, estava um pouco cansado, porque fazia muito tempo que a gente estava tentando, e aquele demônio ficou assim, bem caladinho, sabe, como que tivesse saído. Eu estou falando de discernimento, eu estou falando de agir com conhecimento e com discernimento. E ali então, Deus me deu o discernimento, baseado no conhecimento que eu tinha na palavra, que aquela pessoa não estava liberta. Deus me mostrou, ela não está liberta, insista um pouco mais que eu vou libertar. Insistimos um pouco mais, porque ela cantava os corinhos. Olha só, depois que tudo aconteceu, ficou tranquilinha e cantava os corinhos que a igreja cantava. Na hora que os irmãos estavam ali, cantava corinhos, citava a palavra, não é? E ficava assim, como que estava tudo tranquilo. E o Senhor me disse: não está liberta, insista mais, porque ela vai ser liberta. Demorou um pouco mais, oramos de novo. Quando eu coloquei a mão sobre a cabeça daquela jovem, ela caiu, o demônio se manifestou, e em pouco tempo depois, ela foi liberta em nome de Jesus. Então, às vezes, irmãos, a coisa está assim, sabe, bem tranquilinha, muito parecida com a verdade, mas não é a verdade. Então, haja sempre com conhecimento, como diz a palavra, pela palavra, né? E com discernimento espiritual. Peça ao Senhor sempre isso. Se é uma das coisas que nós, os líderes, e nós como crente, mesmo que não seja líder, devemos ter, líderes do Senhor, homens de Deus, mulheres de Deus, é o discernimento de espírito, sabe? Tem coisas que eu estou aqui, às vezes, olhando para a igreja assim, aí Deus diz: faça isso, olha o que está acontecendo. O discernimento, sabe, querido? Haja assim, faça assim agora. Pelo discernimento Deus vai nos mostrando. E sempre eu tenho me dado bem quando eu ajo com discernimento e com conhecimento. Agora, quer ver? Quando não dá certo, é quando a gente age pelo nosso ímpeto humano, pela nossa razão, pela nossa maneira de pensar, e não submetemos aquilo que o Senhor quer que nós submetamos a Ele, para passar pelo crivo dEle. E com discernimento nós vamos entender qual é a melhor decisão a tomar. Peça ao Senhor: Senhor, me ajuda nas minhas decisões, me dá o discernimento, porque é questão de sabedoria. Eu vejo até onde os meus olhos conseguem ver, mas Deus não. Deus vê o futuro, Deus vê amanhã, vê depois de amanhã, vê mais além. Por isso que temos que consultar o Senhor. É por isso que os grandes homens de Deus, eles consultavam ao Senhor. Os reis da antiguidade consultavam ao Senhor. Davi consultava ao Senhor. Sabe quando foi que Davi errou? Quando ele não consultou ao Senhor. Ele se deixou levar pela aparência humana. Estava lá sem ter o que fazer, lá no reinado dele. Aí olhando, uma mulher bonita tal. Não consultou o Senhor. Daí veio a desgraça dele. Sansão, de igual maneira, errou por quê? Porque não consultou ao Senhor, caiu com Dalila. Adão, começando lá por Adão, no jardim do Éden. A esposa, né, Eva, caiu. Aí chega para ele não consulta, se deixou levar pela aparência do fruto, caiu também. Então não vamos nos deixar levar pelas aparências das ideologias mundanas. Vem assim dourada, vem bonitinha, sabe? Mas nós vamos repreender em nome de Jesus. Queridos, essa série vai continuar, tá? Vai continuar. Eu ia parar hoje por aqui, mas eu sinto que devo continuar, e vai ser o seguinte: o próximo episódio nós vamos falar sobre, já que estamos falando de ideologias mundanas e da doutrina de Deus, nós vamos falar sobre esses tópicos, e eu gostaria que vocês viessem para participar. Inclusive a nossa visitante que está conosco aqui da Presbiteriana, a quem eu quero apresentar agora, falhei aí na apresentação. Fica de pé, por gentileza. A irmã se chama Jane. Jane é bem-vinda, irmãos. Vamos dar as boas-vindas para ela. Diga comigo: seja bem-vinda em nome de Jesus.
ela é da presbiteriana. Sabe como é que se saúda lá? Graça e paz. Vamos dar graça e paz para ela então? Graça e paz. Amém, glória a Deus. Se eu chegar lá, eles vão dizer a paz do Senhor para mim. Pronto, então eu dou graça e paz para ela. E a paz é a mesma, né, irmã? Glória a Deus. Então, queridos, no próximo episódio, na quinta-feira, dia 20, se bem que na próxima quinta-feira já é o congresso, né? Eu teria que dar uma pausa aí já é congresso, não será nessa quinta-feira. Eu vou ver como é que eu vou fazer aí na terça-feira, viu, Pedro? Vamos ter que entrar eu tenho que ministrar. Exatamente, então eu tenho que ministrar na terça-feira. Eu não posso deixar de ministrar isso aqui. Na terça-feira eu vou continuar então. Agora que eu percebi que é congresso, ainda bem. Então, vamos falar sobre o seguinte, distinguindo as ideologias. Uma escolha fácil, a pedra de toque, que é Jesus, a palavra de Jesus. Depois, falaremos sobre as consequências das ideologias diabólicas, uma palavra para os líderes, pastores, e desmascarando as ideologias, vamos falar sobre hedonismo, aborto, descriminalização das drogas, ideologia de gênero, materialismo e o socialismo. Nesse momento eu não vou poder abordar muita coisa, mas falaremos algo a respeito desses tópicos que estamos falando aqui, amém? Venha, eu queria que os jovens viessem também, porque são temas muito importantes. Olha, hedonismo, aborto, descriminalização das drogas, ideologia de gênero, materialismo e o socialismo e o comunismo, amém? E aqui termina então essa parte de hoje, a doutrina de hoje. Vamos ficar de pés, querido, por favor. Já vamos orar. Lembrando que estamos na quinta-feira, próximo encontro vai ser no sábado de manhã. Nós temos aqui círculo de oração infantil, círculo de oração de jovem. Nós temos também no domingo de manhã consagração, café da manhã e à noite, e sim, a escola dominical, né? A escola dominical. E à noite, a nossa irmã Rode aqui presente vai estar aqui com o coral lindo, né? No seu aniversário do coral aqui, dia 16, não é isso? Dia 16. Pastor Abidênego vai estar pregando. Pastor de Ceará Mirim, já pregou aqui, prega muito bem. E vem o coral de Eucalipto, a Assembleia de Deus de Eucalipto. Sim. Irmãos, retificando o local do círculo de oração de jovens, vai ser em Nova Cidade, porque está sendo itinerante este mês. Nova Cidade, porque estão se preparando para o congresso de jovens. Então, jovem vai ser em Nova Cidade, tá bom? Sábado que vem. E outra coisa é que a consagração vai ser também junta com quem, Pedro? EBD, é? Coral e EBD, porque é dia do professor também, e vai se juntar aí o coral com os irmãos da EBD. Portanto, se você é aluno da EBD, venha para a consagração, traga uma alimentação aí, para cooperar também, e aí a gente come juntos e fica já para a escola dominical. Vamos orar, vamos agradecer a Deus pela palavra e pelo culto de hoje. Eu quero convidar aqui um dos nossos irmãos, Maicon, por favor, você ora? O presbítero Maicon estará orando. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Oremos então. Deus bendito, Pai eterno, nós te louvamos e bendizemos o teu nome, porque estivemos aqui, ó Deus, nos alimentando da tua palavra. Que esta palavra, Senhor, possa produzir frutos em nossas vidas e que através dela sejamos esclarecidos, meu Pai, e possamos ter a direção correta, a direção que vem do céu. Assim nós oramos agradecidos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Recebamos a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. A paz do Senhor. Irmã Jane, Deus lhe abençoe e volte sempre.